Cirilo, ouvinte do pós-jogo Itatiaia 7K, a gente destaca que o Caio Jorge fez uma publicação importante. Ele se justificou com a torcida do Cruzeiro através de uma nota publicada nos stories do seu Instagram. Vou abrir aspas aqui para o KJ, expulso no segundo tempo do Clássico. Quero pedir desculpas pela expulsão dessa noite, Nação Azul. Sei que não agi da melhor forma e acabei tomando decisões que não representam quem eu sou, nem o profissional que procuro ser todos os dias. Com a decisão da arbitragem, acabei me exaltando no gesto e reconheço que poderia ter reagido de outra maneira. Aqui ficam minhas sinceras desculpas. Fecha aspas para o Caio Jorge. Ouvimos então o Lucas Silva, o Léo Aragão e agora essa palavra do KJ. Ô Cirilo, uma informação importante aqui também no vestiário do Atlético. Surgiu a informação durante o jogo, né, de que o Ivan Roman teria colocado a tala, o curativo no braço errado para despistar os jogadores do Cruzeiro. O Atlético acaba de confirmar que isso não aconteceu. Ele estava mesmo com a mão direita. Houve um desencontro de informações porque a Federação Chilena teria dito que a lesão era na mão esquerda, mas não, sempre foi na mão direita. Ele estava aqui com o braço direito imobilizado e eu reparei no jogo, teve um lance ali no primeiro tempo que ele divide com o Caio Jorge, que ele cai justamente de cara no chão, porque o braço direito seria do apoio, ele recolhe o braço para não colocar no chão e acaba caindo de cara. Então não aconteceu a informação que chegou a surgir aí de que ele teria usado uma tala, uma proteção no braço contrário ao da lesão. Isso não aconteceu, o braço protegido era de fato o braço machucado. Ô Cirilo, eu vou fechar minha participação nesta jornada. O ônibus do Cruzeiro já deixa a Arena MRV, o do Atlético também está prontinho aqui para deixar o estádio, convidando a todos para daqui a pouquinho, né, às 11h30 da manhã no Rádio Esportes, a repercussão completa do que rolou no Clássico de hoje. Sei que vocês vão debater aí. O Pedro Apílio já registrou a reclamação do Cruzeiro, né, no lance do escanteio em que o Dudu, e é verdade, né, o Dudu é que passa o pé em cima da bola e ela acaba saindo usando o Velho Marques, escanteio pro Atlético, que origina o gol do Galo. E a reclamação do Atlético, Cirilo, eu vi o lance aqui no campo, eu já tive a sensação também de um pênalti em cima do Hulk. Aí entra todo aquele contexto, né? Ah, mas é o Hulk, mas eu vou te contar, viu? O lance pro VAR, no mínimo, chamar para análise, porque eu tenho a impressão de que foi sim também pênalti em cima do Hulk, logo ali no segundo tempo, depois do super-herói atleticano ter entrado. Enfim, são discussões pro pós-clássico aqui na Itatiaia, o pós-clássico 7K, e amanhã no Rádio Esportes, 11h30, repercussão completa. Eu e Pedro Abílio estamos abandonando o quartel, correto, Abílio? Vambora, né? Partiu. O Abílio vai pagar, ô Cirilo, Santuba depois do jogo. Finalmente, Abílio tá na rádio há quase um ano. Nunca arrancou um real do bolso pra ninguém, viu, Cirilo? Hoje vai. Beleza, Thiago. Nessa história do desencontro de informações, é acrescentar a nota que o Atlético postou no sábado também, porque o Atlético também falou de mão esquerda, né? A nota tá no site do Atlético, informações do treino do sábado. O Atlético também falou de mão esquerda. Então, por isso que gerou essa história toda. Agora o Atlético tá falando... a Federação do Chile é que informou equivocadamente, segundo o Atlético, viu, Cirilo? Não, beleza, mas assim, o Galo soltou a nota falando, ele se recupera de dores na mão esquerda, decorrente de um trauma, ficou em tratamento no DM, tá no site do Galo. Então, assim, são dois desencontros, um da seleção chilena e um do próprio Atlético também. Importante destacar da nota lá que tá no site do Galo sobre o treinamento do último sábado. Enfim, vida que segue. Se é mão esquerda, se é mão direita, a vida que segue, o cara foi ao gol, foi pro jogo. Teve o lance aí envolvendo o Caio Jorge. O Caio se posiciona, queria ouvi-los, o Ale e Nath. O Caio se posiciona no Instagram pedindo desculpas pela expulsão. Para quem tá caindo de paraquedas aqui no pós-jogo Itatiaia 7K e chegando agora, ele fez aquele gesto que ficou tradicional para, ao se referir de que está sendo roubado, né? Ele faz um movimento com as duas mãos, às costas do juiz, dizendo que estava sendo roubado. Sobre o árbitro, Ale, eu tenho a impressão que todo mundo sabia que o juiz era ruim, menos a confederação, menos quem escalou. E foi gerada uma pressão desnecessária em cima de um clássico que por si só já tem um peso muito grande, que é o que é esse Atlético e Cruzeiro já há bastante tempo, historicamente, né? Não era o melhor árbitro para o jogo. Tem a história que você fala de árbitro local ou não, isso para mim pouco interessa. Para mim eu quero saber se o cara é bom ou se ele é ruim. Se ele nasceu aqui ou se ele nasceu em Júpiter, para mim não interessa. Assim, o que importa para mim é se ele é bom ou ruim. E o Paulo César Zanovelli não é um árbitro bom para apitar um Atlético e Cruzeiro. Essa é a minha opinião. Não o conheço pessoalmente, não conheço a pessoa dele, mas não acho que ele é
um cara no nível de um Atlético e Cruzeiro. E acho que jogos como esse, como o Botafogo e Flamengo de hoje, como o jogo que envolveu o líder Palmeiras, como um Santos e Corinthians, um jogo tem que ser apitado pelos principais árbitros, independentemente de federações. Essa é a minha opinião. O Caio Jorge reconheceu que errou, então assim, há o lance do escanteio que as imagens que eu vi me dão a impressão de fato de não ter sido escanteio. O Cruzeiro ficou revoltado porque tomou um gol no lance seguinte. Mas também não dá o direito ao Caio Jorge de chegar depois do jogo e fazer um gesto de que foi roubado. Então é uma construção de problemas aí num mesmo lance. Agora pediu desculpa o Caio Jorge aí nas redes sociais. Mas assim, a arbitragem brasileira ao longo dessa temporada, eu acho que a próxima troca de comissão de arbitragem é sempre a pior. E agora escolheram colocar árbitros locais nessa rodada, sem nenhum tipo de contexto, sem considerar cenários dos jogos. É o resumo da confusão toda aí, num jogo que não teve nada no primeiro tempo, muito picotado, e no segundo tempo aconteceu esse tanto de coisa, Alê. E é ruim, né? Porque é inevitável que a gente, depois de viver tanta coisa nessa noite, tá falando primeiro da arbitragem, né? Porque acaba que é o prato principal, né? E hoje foi talvez a cereja de um bolo que é muito indigesto, né? Que é a arbitragem do futebol brasileiro. E é muito chato falar disso, sabe por quê? Porque vira argumento para tudo. Para tudo. Então, o Atlético, que fez uma boa partida, para mim, dessa vez, definitivamente, foi o melhor momento do Sampaoli dirigindo o Atlético nessa sua volta. Porque eu ouvi muito falar de evolução numa sequência de jogos ruins. Por exemplo, contra o Juventude em casa, o Juventude é o time que mais tomou gol no campeonato e mais tem derrotas no campeonato, mais do que o Sport. Então, empatar com o Juventude em casa, com esse contexto, é o pior resultado possível. É o time que mais perdeu, o time que mais tomou gol. E o Atlético empatou como mandante com esse time. Na sequência, o Atlético jogou a sua pior partida no ano. Não estou falando nem só do Campeonato Brasileiro. O 3-0 que o Fluminense colocou no Atlético, que poderia ter sido muito mais, foi a pior partida no ano. E você me desculpa, eu não consigo ver evolução, não vou mentir pro torcedor só para agradar o torcedor. Contra o Sport fez uma partida ok, contra o Sport muito cansado. E eu tive a felicidade de ver o Sport jogar no Mineirão no domingo à noite. E na sequência, na terça-feira, né? Jogar aqui na Arena, o Sport quarta-feira, não conseguia competir. E o Atlético fez uma partida ok. Hoje, o Atlético fez uma boa partida e o Sampaoli foi muito importante. Ele influenciou positivamente no Atlético, com uma mudança que deixou o Cruzeiro perdido no primeiro tempo, que foi aquela troca que ele fazia do Scarpa com o Menino, né? Então, quando tinha a bola, o Scarpa virava um ala bem aberto, projetado pelo lado direito. Quando o Cruzeiro tinha a bola, ele vinha pro meio e o Menino vinha fazer a lateral, e isso dificultou muito o encaixe na marcação do Cruzeiro. Então foi uma participação importante do Sampaoli. Ele mexeu com os brios dos jogadores, ele está tirando o máximo de vários jogadores. O Bernard é um exemplo disso. Hoje o Scarpa deu uma aula de futebol. O Dudu, que ele demorou para inserir nesse contexto aí de recuperação, foi muito importante também hoje. O Arana está jogando mais, hoje meteu um cruzamento preciso para o único gol do Atlético, o gol do Juan. Então tem vários aspectos positivos no trabalho do Sampaoli, que ficou claro hoje. Para mim não ficou claro contra o time que mais perdeu no campeonato e nem na pior partida do time no ano, que foi contra o Fluminense. Hoje, para mim, ele foi muito bem. Nas trocas, o Cirilo, ele tinha poucas opções, na verdade não tinha opção, né? Eu quero acreditar que, por mais que ele tenha falado que o Dudu foi uma opção dele, que o Dudu cansou e que o Arana cansou, porque ele destruiu o lado esquerdo do Atlético com Caio Paulista e Biel. E eu não esperava que acontecesse outra coisa, né? Você tira o Arana e Dudu e coloca Caio Paulista e Biel, você destrói o lado esquerdo. Mas acho que ele tentou. E o Atlético foi melhor do que o Cruzeiro. Foi melhor no 11 contra 11. E no 11 contra 10, se ele não conseguiu aproveitar essa superioridade numérica,
Se tivesse que sair um gol, seria do Atlético. O Cruzeiro, ele melhorou um pouco no final do primeiro tempo e soube defender essa inferioridade numérica e segurar um empate que, pela circunstância, como disse o seu treinador, o Léo Jardim, tá de bom tamanho. Então tem várias coisas legais para falar, mas a gente acaba caindo no lance da arbitragem. Evidentemente que não foi escanteio. Eu não tenho nenhuma dúvida que não foi escanteio e que o Cruzeiro foi prejudicado. Só que ali, se o árbitro não viu, e eu acredito que ele não tenha visto, né? Não tem o que fazer, porque o VAR não pode chamar. Nasceu outro lance, e nesse outro lance que foi gerado, o Cruzeiro podia marcar melhor. Mas essa não é a questão para o torcedor do Cruzeiro, para todo mundo do Cruzeiro, não é uma questão. A questão é que não foi escanteio, e não foi mesmo, e foi por isso que o Cruzeiro não ganhou o jogo. Eu quero me ater a mais situações, como por exemplo um Cruzeiro que não vence há 4 rodadas, Cirilo. Nessas últimas 4 rodadas o Cruzeiro fez 3 pontos, o Palmeiras fez 12. Então tá explicada essa diferença. Sabe? Que quando o Matheus Pereira, que hoje sofreu muito com falta, muito, Fausto Vera e Gabriel Menino bateram o quanto quiseram no Matheus Pereira e mesmo assim ele estava tentando. Mas quando o Matheus Pereira tem uma marcação muito próxima e o Caio Jorge está muito bem vigiado, praticamente o Cruzeiro não tem alternativa, porque ele não tem os pontas, né? Não tem os pontas. Ele tem 2 marcadores pelo lado. E isso a gente tá falando faz tempo. Mas não, vai ficar só a questão da arbitragem que realmente prejudicou o Cruzeiro, como já beneficiou em algum momento. E é lamentável que a gente só fale disso. Mas se é o que o torcedor quer ouvir, tá aí. Sim, o Cruzeiro foi prejudicado pela arbitragem. Queria a opinião também de Nath Fiuza, naquele resumo dos fatores que condicionaram esse 1-1, Atlético 1, Cruzeiro também, aqui na Arena MRV, pós-jogo Itatiaia 7K, Nath Fiuza. Cirilo, não dá para ignorar que foi o melhor jogo do Atlético sob o comando do Sampaoli, na minha opinião, e ignorar também a evolução desse time que aos poucos vai ganhando mais a cara do seu treinador, principalmente no sentido da intensidade, da entrega dentro do campo, da velocidade também, né? Da velocidade do próprio jogo, não só na velocidade dos atletas, por característica, né? A gente citava muitas vezes ainda o Atlético do Cuca, que era um time lento, né? Na troca de passes, era um time lento na construção dos seus ataques, era um time lento para se desvencilhar da marcação do adversário, e o time do Sampaoli já tem conseguido ser um time bem mais dinâmico. E é importante frisar esse desempenho do Atlético hoje aqui na Arena MRV, porque ele não pegou o Juventude nem o Sport, né? Ele pegou o Cruzeiro, que é um time que está brigando pelo título do Brasileirão. Talvez nesse recorte mais recente, né, com a derrota para o Sport, por hoje também ter somado apenas um ponto aqui, essa briga pelo título acabou ficando agora definitivamente inviável, na minha opinião. Mas ele enfrentou um time de G4 que tem 20 pontos a mais que ele no campeonato, e esses 20 pontos exemplificam muito bem a diferença de desempenho entre as equipes ao longo da competição. Mas hoje, no recorte desse jogo, o Atlético foi melhor, mereceu vencer o Cruzeiro, criou mais oportunidades, teve mais finalizações, mas não adianta também só criar, né? Você precisa ter mais eficiência. E aí, além da questão da pontaria, eu acho que no caso do Atlético está muito condicionada a qualidade que ele tinha em campo, né? Às vezes caiu no pé do Dudu ou do Scarpa e foi por um pouquinho mesmo que a bola não entrou, e às vezes caiu no pé do Rony e ele simplesmente tomou a decisão errada. E aí é bater no teto na qualidade do jogador que você tem disponível para esse confronto. E aí eu concordo muito com a Lê, as mudanças influenciaram negativamente no Atlético. Eu citei no intervalo ainda Scarpa, Dudu e Arana como os melhores do Atlético na minha condição, ainda com o Bernard. E quando ele mudou ali todo o lado esquerdo, o Atlético continuou
explorando o espaço, mas levando menos perigo, porque tinha menos qualidade e as decisões também não estavam sendo tão bem tomadas, né? Então, acabava que chegava, mas a sensação, o tempo foi passando, é que de fato aquele gol não ia sair, né? Porque estava todo mundo errando muito. Do lado do Cruzeiro, acho que foi uma das piores partidas do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, muito por mérito da estratégia do Sampaoli, de pressionar o Cruzeiro, de tirar os espaços do Cruzeiro, de confundir a marcação do Cruzeiro, de fazer com que o Cruzeiro não tivesse tranquilidade de levar a sua bola da defesa até o meio-campo, para que Romero, Lucas Silva e na parceria com o Matheus Pereira distribuíssem o jogo, né? O Caio Jorge recebeu, acho que nenhuma bola no primeiro tempo, foi uma peça nula, né? No segundo tempo, ele é fundamental na assistência, um lance de muita inteligência dele, de perceber ali que o Matheus Pereira estava melhor posicionado, inteligência emocional que depois faltou a ele naquele lance todo da expulsão e do gesto que ele faz, que não é legal, até porque o Caio Jorge é um jogador que está pleiteando e sonhando aí com uma Copa do Mundo, né? Então isso pega mal, com certeza está sendo observado, mas foi um clássico muito pegado, um clássico que eu acho que foi mais tenso do que deveria ter sido, e essa tensão, essa sensação de que em algum momento assim as coisas iam desandar, muito em função da arbitragem confusa do Zanovelli. Eu acho que o Jardim faz um comentário muito pertinente, fala, um cara que erra o bolso do cartão, eu acho que já mostra que talvez ele não tivesse preparado para estar ali, né? Meio nervoso, meio tenso, meio perdido em campo. E é legal isso que você falava, que não tem a ver com a certidão de nascimento do cara, né? A cidade de onde a mãe dele fez o parto, porque talvez se ele tivesse ido lá apitar o Flamengo e Botafogo, muito provavelmente estariam o criticando, e não por ele ser mineiro, e sim por ele ser um árbitro ruim. Então a gente já comentava ao longo dos programas antes do clássico que ele não era um árbitro qualificado para o tamanho do jogo, que tende a ser um jogo pegado, um jogo polêmico, um jogo acirrado, um jogo aqui na Arena MRV, que o Atlético vinha de uma eliminação na Copa do Brasil, que o Atlético precisava, né, ter a atitude muito pertinente de sangue nos olhos para tentar virar essa situação. Então fica essa mancha, digamos assim, da arbitragem. No final das contas, um pontinho que não resolve muita coisa para ninguém. Eu acho que o torcedor do Atlético valoriza a atitude e o torcedor do Cruzeiro valoriza a superação, porque de fato o segundo tempo foi bem complicado para o Cruzeiro com 1 a menos.